Bom dia, gente. Vou aproveitar enquanto a gente aguarda o professor Rodrigo Mazei para convidar todos a participarem um evento que a gente vai estar lançando hoje, tá? Vai ser bem legal, vai ser o primeiro Congresso Internacional da Defensoria Pública do Espírito Santo, tá? Vai ser um evento que ele vai ocorrer ao longo de todo o mês de agosto, setembro e outubro. E já agora na nossa abertura a gente vai contar representando o Espírito Santo, a Defensoria do Espírito Santo, né? O colega Ogione, né? Leonardo Ogione, que inclusive está presente, o doutor Rodrigo Mazei entrou. Vocês vão ver, hoje eu vou lançar o evento oficialmente mais tarde, tem vários detalhes, a gente conseguiu alguns palestrantes estrangeiros, vai ser um evento bem bacana. Bom Bom dia, dia, professor Rodrigo, tudo bom? tudo jóia? Satisfação revê-lo. Como é que tá o som aí? Tá tranquilo? Tá, por enquanto tá tudo bem aqui, graças a Deus. Então tá Só um bom. vizinho meu que resolveu fazer a obra, mas eu acho que isso aí não vai atrapalhar não, se Deus quiser. Também tô aqui com a obra aqui do lado aqui. É, eu até achei, pô, o cara ele tinha parado de uns 2 meses de fazer essa obra, retornou ontem. Tá tudo bem, fazer o quê, né? Mas vamos dar continuidade, porque o espaço aqui é restrito, né? O Instagram não tem muita elegância com a gente, ele corta quando chega no horário que ele quer que acabe, né? Não deixa nem fazer encerramento. Então, para começar, né, a live, eu queria agradecer a presença, a participação de todos e todas que estão nos assistindo, agradecer a presença do professor Rodrigo Mazei, que é uma pessoa que eu acho que todos que me conhecem sabem que é uma pessoa que eu tenho um imenso carinho, foi uma pessoa que eu acho que foi fundamental no meu crescimento profissional, foi meu orientador de mestrado, e aí eu tive a oportunidade de debater os mais variados temas, tipo, as aulas dele sempre provocativas, né? Sempre chamando a gente para reflexão. Eu acho que foi uma experiência assim única, né? Eu acho até que o professor vai perceber ao longo desse período que eu sempre me senti estimulado ao debate, né? Porque as provocações eram sempre muito pertinentes, né? E hoje a gente escolheu esse tema de dever de renegociação porque é um tema que eu acho que afeta, eu acho que mais do que nunca ele se tornou um tema importante para o momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento que a gente está vendo um caos financeiro enorme que está afetando a população toda, né? Tanto empresários, ou seja, é um problema que não está afetando muito a classe social, está afetando todo mundo, né? E aí a gente pensa sobre, pô, será que existe ou não o dever de renegociação? E aí, por que eu achei fundamental a sua presença, professor? Esse assunto a gente costuma ver ele ser tratado com muito mais regularidade dentro do direito civil, né, pelos civilistas. E quem conhece, né, a Carta do Doutor, sabe que acho que poucas pessoas, poucos juristas transitam tão bem entre o direito material e o direito processual, como o professor Rodrigo Mazei, e isso tem uma repercussão prática. Eu acho que a gente não consegue analisar esse tema só no direito civil. Eu acho que o direito processual ele traz um aporte de ferramentas, uma caixa de ferramentas para a gente, que junto com o direito material vai dar um relacionamento muito legal. Um direito vai alimentar o outro, né? Como a gente poderia até invocar até a teoria circular dos planos, né? Nessa fase que a gente está vivendo de formalismo valorativo, né? Para poder até entender que isso a gente não consegue analisar esse assunto exclusivamente pelo lado do direito material. Então, eu queria agradecer muito, né, a sua presença. Eu tenho certeza que esse debate vai ser alto nível. Eu tenho certeza que essa conversa vai poder dar suporte para várias reflexões dos colegas, para a nossa atuação no dia a dia mesmo, né, no trato com o assistido, que vai estar enfrentando dificuldade, vai procurar querer saber como poder reagir a essas situações, né? E aí eu passo já inicialmente a palavra para o doutor, primeiro para ver se o doutor quer fazer alguma colocação logo inicial. Então a gente passa logo em seguida para o debate. Não, agradeço muito ao convite aí, estou muito feliz de estar aqui na Defensoria Pública aqui do Espírito Santo. Queridos amigos aqui, Hélio, Leonardo aí, tá aí, já vi outras pessoas aqui que estão entrando aí, que não são da Defensoria, mas estão aqui nos assistindo. Acho que isso é um tema, eu já falei várias vezes, as pessoas, peço desculpa a quem já ouviu, mas eu digo o seguinte, se eu fosse fazer um concurso público,
o concurso que eu faria seria para defensor público, não tenho dúvida nenhuma. Acho que seria o único concurso que eu faria, seria o concurso para defensor público. Então, eu tenho um respeito muito grande à carreira, eu acho que a carreira está tomando um corpo, né? Eu acho que eu peguei uma parte ainda em que a Defensoria Pública era uma carreira de passagem. O sujeito fazia o concurso para defensor público para ir para né, o que de tempos para cá isso não tem ocorrido. Muito pelo contrário, eu acho que é a vez da Defensoria Pública. Eu acho que é um momento de fortalecer a Defensoria Pública. Tenho visto aí, né, eu tenho grandes amigos. Acho que a Defensoria Pública aqui no Estado do Espírito Santo ela é representada por pessoas excepcionais, né? Então, eu acho que estou muito feliz de estar aqui. E é um tema que tem tudo a ver com a Defensoria, né? Certeza. Tem tudo a ver com a Defensoria, tem tudo a ver até com o seu tema, né? E aí, ó, quando é que o seu livro vai estar disponível aí, Hélio? Para aproveitar assim. Eu acabei de entregar o prefácio. Quando é que o seu livro pronto, que é sobre. Você escreveu sobre a previsão que tinham me dado era agora em outubro, mas a gente sabe que nunca se sabe, né, se realmente essa previsão vai ser cumprida, mas a previsão inicial é outubro. Agora espero que esteja chegando aí no mercado. Então Versão comercial. Fica a dica aí para vocês lerem aí o microsistema aí da autocomposição. A gente, na época, aí, eu faço questão de a gente fazer uma divulgação, de fazer uns debates, porque eu acho que seu tema é um tema, seu trabalho é um trabalho muito importante, o tema é importante, seu trabalho é muito importante, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, o que a gente está conversando aqui agora. Né? O que é a autocomposição, né? Por exemplo, a situação que a gente viu agora, esse momento de renegociar. Existe um dever, não existe um dever de negociar? E isso, como eu coloquei, eu acho que impacta a todos, e eu acho que a Defensoria tem um papel extremamente relevante nesse momento. Entendi. Mas, professor, acho até para quem está assistindo a gente pegar, eu acho que tem uma pergunta que eu acho que é importante eu fazer logo de cara, só para deixar isso bem claro, para evitar qualquer tipo de confusão de quem está assistindo, que talvez esteja mais ou menos familiarizado com o tema. O doutor entende que o que é o dever de renegociação? Seria um dever de efetivamente ter que renegociar ou submeter simplesmente a um procedimento? O que seria isso, na sua concepção? Eu vou dar até uma sugestão, tem 2 lives, eu vou colocar depois, fazendo aqui depois, eu vou colocar para vocês aí depois. Eu tenho um canal lá no Telegram, Conexões Jurídicas, né? E eu já está lá publicado lá, tem algumas resoluções aqui, uns atos normativos aqui do Tribunal de Justiça do Espírito Santo já estão lá. Mas eu vou, para vocês entenderem esse contexto mais amplo, eu vou deixar 2 links. Um do professor Anderson Schreiber, que ele defende a existência do dever de renegociação, e um da professora Judith Martins Costa, que entende que não existe esse dever de renegociação. Eu acho que é interessante, são 2 visões assim bem diferentes, né, que pode se colocar aí para se analisar isso de uma forma mais, digamos assim, minudente, quem tiver interesse. Eu vou dar a minha opinião, assim, os pontos que eu acho que são importantes, que vão caber aqui na live. Bom, primeiro, o que eu tenho que diferenciar de cara, que muita gente está confundindo? O dever de renegociação não tem nada a ver, não está ligado à adesão em cláusula de autocomposição, mediação, de conciliação, isso não tem nada a ver. Então, por exemplo, se lá no meu contrato eu tenho uma cláusula específica, dizendo que eu vou me submeter à mediação antes de uma arbitragem, antes de ir para o judiciário, ou vou me submeter, a uma conciliação antes de uma heterocompositiva daquela questão, ou seja, pela jurisdição estatal ou pela jurisdição arbitral, né, se colocar a jurisdição arbitral, isso não, veja, isso é uma outra coisa. Isso aí porque eu trabalho nessa ideia com uma obrigação de renegociar, ou seja, é uma obrigação de você sentar à mesa, ok? De você se submeter a esse procedimento. Mas vejam que ao mesmo tempo, olha como é que isso é legal. Ao mesmo tempo, se a gente pegar a própria lei de mediação, acho que está no artigo 2º, parágrafo 2º,
eu não lembro agora exato, você vai dando uma verificada aí, mesmo que eu tenha feito, eu tenha pactuado, né, que eu faria mediação, eu não sou obrigado a mediar. Porque o mediar, veja, envolve uma questão de autonomia da vontade. Então, o que vai gerar? Eu vou ter que comparecer àquela sessão de mediação, eu vou ter que, né? Mas isso não significa dizer que eu tenho que ficar na mediação até o fim. Então, veja como é que isso é uma situação que ela é curiosa, porque ela envolve essa particularidade quando a gente trabalha, que eu costumo dizer, a obrigação, né, da autocomposição. Porque, na verdade, ela pressupõe uma vontade prévia antes. Ok? Uma manifestação prévia antes. Então, isso é interessante observar. Mas mesmo com essa manifestação prévia, não significa dizer que eu tenho que ficar até o fim para ter o resultado e tal. Bom, aí você falou, pô, mas por que você está falando isso? Existe uma situação que ela é diferente, que é o que envolve o chamado dever de renegociar. O dever de renegociar, propriamente dito, se tirando, isso aí estaria inserido no comportamento, na conduta do contratante. Isso estaria previsto dentro do próprio artigo 422. Veja, que o artigo 422, ele trata com uma ideia, né, de comportamento, ele traça um gabarito de comportamento de boa-fé, né, de boa-fé e de cooperação entre os contratantes, seja no início, né, e para a execução, né, e para o fim do contrato. Então, é muito importante observar o artigo 422 para ver se do artigo 422 a gente pode extrair se há esse dever de renegociação. Porque, por exemplo, dentro dessa perspectiva, imaginando, então, vou pegar um caso assim, absolutamente típico, um caso normal, um caso do tempo inteiro. Então, aconteceu um problema agora, tem lá uma locação. Existe o dever do locador ou do locatário de renegociar? Então, por exemplo, não tem cláusula nenhuma lá falando que ele vai submeter a mediação, a autocomposição e tal. Mas ele tem um dever de renegociar? Volto a dizer, a obrigação parte dessa premissa, estou tentando ser bem assim, bem didático, ele parte de uma premissa prévia, né, de que a pessoa se comprometeu aquilo, ou que mesmo que não se comprometeu, eu e Hélio aqui, por exemplo, eu sou locatário, o Hélio é locador, eu faço, poxa, Hélio, a gente precisa rever isso aqui. Aí ele falou, não dá para, vamos fazer o seguinte, vamos levar essa questão para uma autocomposição, seja uma mediação ou uma conciliação. Mas tem essa vontade, propriamente dita. O dever, não. O dever é que ele parte de uma premissa. O dever é algo que é íncito. É uma conduta que se deve efetivamente adotar e que não seria necessário digamos assim, um prévio acordo nesse sentido. Bom, feito essa introdução assim, essa resenha que eu costumo falar assim, essa resenha apertadíssima, na minha concepção, nós possuímos sim um dever de renegociar. Mas o dever de renegociar não é uma... Olha como é que isso é interessante. Ele não tem o objetivo se chegar a um acordo. Isso é uma outra coisa. O que é o dever de renegociar? E, para mim, ele está dentro do artigo 422, é que as partes elas têm que ter um comportamento de boa-fé e um comportamento que não é só de boa-fé, de colaboração, de cooperação para que o contrato seja executado. E o que aconteceu com a pandemia? O que acontece com a pandemia? Pode ter acontecido situações, não aconteceu em todos os contratos, muito pelo contrário, tem determinados contratos que até, digamos, acabou se favorecendo. Veja, para quem trabalhava com delivery, quem trabalha com compras online, então como é que o sujeito vai chegar, por exemplo, o sujeito aluga um apartamento, aluga um imóvel comercial, sendo que ele não atende ninguém lá. É tudo delivery, ou seja, tem várias... Tem um China Inbox aqui, tinha aqui, não sei se ainda tem, aqui na Reta da Penha, aqui em Vitória, na Avenida Nossa Senhora da Penha, que você não tinha atendimento. Ele está lá, porque ele era central. Então, numa hipótese dessa, veja, olha como é que isso é diferente.
como é que esse locador, né, esse locatário, desculpa, que tem aqui essa situação só para o delivery, ele vai falar assim, olha, a pandemia aqui, ela me afetou e eu quero que o contrato seja renegociado. Veja, olha como é que isso é interessante. Por que eu estou dando esse exemplo? A renegociação, como eu disse, ela parte de um ato de comportamento. E um ato de comportamento mútuo para a execução do contrato. Então, nesse momento, por isso que eu acho que ele está dentro do artigo 422, eu acho que tem que ter esse duplo esforço para que esse contrato, para que efetivamente esse contrato, ele seja levado, como é que diz, a execução. Mas veja, nesse meu caso, eu sou locatário. Se eu vou postular para Hélio a renegociação, olha como é que a minha forma de postular ela é diferente. Eu não posso chegar de uma forma vazia, porque isso quebra a ideia da boa-fé, quebra a ideia da colaboração, e dizer o seguinte, olha, Hélio, eu preciso renegociar o contrato porque aconteceu a pandemia. Eu não estou te dando nem elementos para você, em colaboração, em boa-fé, me ajudar, porque a renegociação é um processo que ele é um processo mútuo. Então, nesse particular, olha como é que a renegociação é interessante. Por isso que é um dever mútuo. Eu tenho que chegar para o Hélio, por exemplo, falar bem assim, Hélio, então imagine nesse caso lá que eu aluguei para trabalhar com delivery. Como é que eu vou chegar para o Hélio e veja, e minhas vendas aumentaram. Minhas vendas efetivamente aumentaram. Como é que eu vou falar assim, Hélio? Há um dever de renegociação, porque aconteceu um fato externo aqui, não está previsto, e você tem que diminuir o contrato. Veja, esse meu comportamento não é um comportamento nem de boa-fé, nem colaborativo. Porque, na verdade, eu não quero a manutenção do contrato. O que eu quero? Eu quero uma vantagem a partir de um elemento externo. Por isso que, olha como é que isso é top. Para entender se há ou não um dever de renegociação, eu tenho que desnudar, compreender qual que é a essência do artigo 422. Quando eu compreendo, quando eu trabalho com a essência do artigo 422, eu percebo isso. E aí, Hélio, quando eu chegar para você e te fazer essa proposta, o que eu tenho que chegar e colocar para você? O Anderson Schreiber trata muito bem isso, sugiro a vocês, quem tem interesse em trabalhar do tema, obviamente ele não trabalhou com a pandemia, que é o trabalho dele de livre docente, de titularidade na UERJ. O que ele coloca num ponto fundamental? O pedido de renegociação, a renegociação se inicia com um pedido sério. É uma postulação séria, é uma postulação transparente de boa-fé, colaborativa, em que você convoca o seu parceiro, não é uma ideia só de uma renegociação, trazendo para eles o motivo de uma reestruturação no contrato. E que, diga-se de passagem, Hélio, que pode ser até provisória. Olha como é que isso é interessante. E isso se encaixa muito na pandemia. Porque eu posso chegar para você e falar assim, Hélio, eu estou numa dificuldade agora, mas vamos fazer o seguinte, então você me dá um desconto, um abatimento de 30% do valor do contrato, só que esse valor aqui nós vamos deixar num saldo. Para o ano que vem, eu restituo, a gente pega esse saldo, então nós vamos pegar aqui, eu calculo que em 4 meses eu consigo reestruturar meu negócio. Então, a soma desses 30% aqui que eu vou deixar de pagar, porque eu estou pagando funcionário, eu estou tendo que reinvestir, gastar mais em... Olha como é que isso é legal. Eu estou tendo que gastar em informática, porque meu trabalho agora está mais virtual. Então, essa economia que você está me ajudando aqui é uma economia... Então, olha como é que a renegociação ela é um dever de execução de manutenção do contrato, mas ela não é, porque está todo mundo pensando numa visão equivocada, numa visão de que ela se aplica automaticamente e a partir só de um pedido vazio daquele que, por exemplo, está se submetendo àquela determinada situação. Mas você pode, a partir desse meu pedido, você também fazer a sua ponderação. Você fala assim, mas aí, tudo bem, olha, 30%, esse desconto que você quer para pagar para o ano que vem, não dá. Eu faço um desconto menor para você. Por que eu faço um desconto menor para você? Olha,
eu estou precisando disso aqui porque eu vou investir em outros imóveis, eu estou com uma inadimplência maior, eu vou investir isso aqui em reforma de outros imóveis. Então, esse valor que você está me oferecendo aqui não vai me resolver. Mas vamos fazer o seguinte, então. Então, em vez de ser 20%, estou dando assim uma coisa, vamos aumentar isso para, em vez de ser 30%, a gente coloca 20%, mas não vou fazer isso com você durante 4 meses, eu faço durante 5, 6. E esse saldo, ano que vem, você me paga aí, dividido em 12 vezes. Isso é o processo de renegociação. O que não significa dizer também, Hélio, que nós vamos chegar a um contento. Porque o dever de renegociação não é uma... Olha só, não é... Aí a gente fala obrigação de meio, obrigação de fim. Aí vem uma brincadeira, né, que eu faço. Não é um dever de fim. É um dever de meio. É um dever de execução. De trabalhar com tudo para que se execute. Mas pode acontecer da gente não chegar no resultado. Porque eu posso precisar dos recursos, né? E pode ser que a sua oferta você também não tenha condição. Vou dar um exemplo aqui. Se for um parecer que eu fiz, não vou entrar no detalhe, porque tinha cláusula de confidencialidade, mas enfim. Olha que situação curiosa. Num determinado estado, não é no Espírito Santo, num determinado estado da federação, uma capital grande, tem um imóvel que foi alugado justamente por uma cadeia, uma multinacional, uma cadeia de alimentos, que se reinventou agora nesse período, ok? E ela falou assim, olha, todos os meus contratos, ao pedido dela, todos os meus contratos foram diminuídos, o pedido dela, em 40%. Eu quero pagar 60%. Só que os proprietários desse imóvel, esse imóvel que está lá, são duas pessoas de idade que dependem exclusivamente deste valor para poder sobreviver. E o que aconteceu agora com essa situação da pandemia? As despesas, inclusive, por não ter por querer evitar de ir no hospital e tal, está tendo um deslocamento de pessoas de saúde para a casa dela, para a casa dessas pessoas. Ou seja, as despesas aumentaram. Então, nesse processo de renegociação, que eu fui chamado para dar o... Eu não funcionei como um mediador, como um terceiro e tal, mas eu funcionei para dizer, pô, o que nesse processo seria relevante? Né? Eu fui chamado para dizer assim, tecnicamente. O que eu coloquei? Eu falei, olha, só há sentido dessa empresa ela fazer esse pedido se mostrar... Hélio, acho que deu uma travada aí, ó. Vê aí, ó. O teu áudio continua aparecendo, só a imagem que está travada. Então, pelo menos para mim. Eu travei para você ou não? para a gente não tô me ter vendo normal. Depois você volta com um comentário aí. Porque costumo fazer até o seguinte, eu vou sair, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Oi. Não, agora parou. Não, porque provavelmente é o comentário já. Vamos lá, comentário aí que facilita aí Eu vou tirar o comentário. Então, mas eu vou falando aí e tal. Qualquer coisa eu saio e volto. Tá? Eu aviso que estou saindo e volto. Bom, mas aí o que... Aí, Mas vamos ver se melhora agora. Eu desativei os comentários para ver se alivia um pouco. Instagram que não está aguentando muita live e tal, o Instagram não tá... O que mostra, por exemplo, que é o sistema todo, né? O sistema todo. Mas voltando ao ponto aí. Aí eu falei assim, ó, será que essa empresa ela pode fazer esse pedido de renegociação num sentido, observando o 422, a partir de uma ideia simplesmente genérica? Olha, todos os meus contratos foram renegociados. Esse tem que ser renegociado também. Ou é uma análise, olha como é que o 420 é bacana. É uma análise de transparência e colaborativa àquele contrato. E veja, aí a empresa, o que ela poderia fazer? Olha, nós tivemos que fazer uma redução. Olha como é que o dever de renegociação, ele trabalha com uma forma de postulação, uma forma de argumentação que nós não estamos acostumados. Olha como é que é diferente. Olha como é que é diferente.
a postulação que foi apresentada. Todos os meus contratos precisam de... Esse contrato precisa de desconto porque todos os meus contratos tiveram desconto por causa da pandemia. Veja, isso não é um pedido de renegociação ao contrato. Agora, olha como é que isso é diferente. Olha, nós fazemos uma análise do nosso fluxo de caixa, de todas as implicações que a pandemia gerou. Nós necessitamos de uma redução de todos os contratos no valor de tal, porque senão nós não teremos o fluxo de caixa. E nós não teremos, inclusive, como honrar a sua alocação. São proposições diferentes ou não são proposições diferentes? São. Agora, veja que interessante. E aí, isso é muito interessante, é muito legal. Se eu compreender que isso envolve boa-fé, transparência, ética, isso está dentro do 422, essa renegociação ela vai se tornar pontual. Eu vou trazer alguns pontos que aí eu posso importar técnicas lá da mediação, posso importar técnicas da autocomposição. Olha a importância, Hélio. Uhum. Travou de novo. E acho que agora travou aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Estou continuando falando aí, vê se volta, hein? Travando, infelizmente, está travando. Professor Rodrigo? Melhorou? Não. Gente, eles... Eu já tinha combinado isso com o professor Mazei, já tinha me alertado que na região onde ele mora, hoje a internet estava sofrido, tá? Mas eu até gostaria de continuar falando, mas eu estou com medo até de adiantar alguma coisa que ele vai falar, porque... mas eu acho que tem algumas coisas que eu acho que a gente pode dar uma reforçada enquanto a gente espera ele entrar de novo. Né? Só que se eu não ativar, né? Eu dependo dele, né? Se ele não ativar, eu não vou ver ele entrar. Deixa eu ativar os comentários. Né? O professor Mazei estava se referindo a essa obra do professor... voltou já. Só aguardar. Pode desativar aí já. Já entrei, já desativa aí logo. E já desativei os comentários de novo. Bom, então, olha só, então voltando lá, só para não me perder, eu acho que foi onde que eu falei. Então, veja, dentro dessa perspectiva, olha como é que... E aí eu que eu falei, a importância do seu trabalho. Veja como é que o microsistema da autocomposição, nisso aí eu posso trazer uma ideia para o próprio dever de renegociação. Porque, veja, a mediação, a conciliação, uma das regras que nós temos é a ideia da confidencialidade. Então, na renegociação, o que vai ser importante? A confidencialidade. E aí, para eu demonstrar, dentro da minha boa-fé, da minha transparência, não adianta simplesmente eu falar. Eu tenho que apresentar os dados. Então, olha como é que é interessante. Então, foi isso que eu falei. Eu falei, então essa empresa está colocando isso, e o meu parecer não foi pela empresa, nem pelo casal dos senhores. Os advogados que me solicitaram parecer. E como seria? Eu falei, olha, então, os senhores aí, já que é essa, eles apresentem aí que, de fato, as despesas, que eles utilizam esse valor para demonstrar que eles não podem, nesse momento, ceder e tal, né? Que na verdade, eles estão gastando até mais, que esse é o fundamento. Como também a empresa traga esse fundamento. E aí, cara, olha como é que isso é massa, Hélio. É uma ideia totalmente diferente, porque a gente se acostumou a provar para impor uma coisa no outro. Eu provo na minha petição inicial, você prova na sua contestação, a gente vai provar para que uma pessoa dê uma decisão. Na renegociação, esse sistema de prova é um sistema para que você convença o outro e mais, que você consiga colocar o outro na sua posição. Olha como é que é legal. Então, cara, você utiliza a técnica dentro de uma ideia de dever. Então, o que eu acho que é dificuldade? É óbvio que o Anderson, esse trabalho dele, que eu volto a dizer, é fundamental, é fantástico, e ele faz uma análise, por exemplo, que é fundamental, e aí confirma que o dever de renegociação existe. Vamos botar. O que ele mostra? Que a maioria dos códigos europeus, os códigos de direito privado,
europeus dos últimos anos, a partir da década, acho que a partir de 2010, se não me falha a memória, o Código da República Tcheca, por exemplo, acho que o da Croácia também, da Croácia eu não tenho certeza, eles impõem uma fase de renegociação. Ou seja, existe uma renegociação. Então, isso é interessante porque muda a nossa ideia, que é uma ideia de autonomia muito mais forte que a gente tem. É uma ideia muito mais forte de autonomia. Por exemplo, então eu estou trabalhando intensamente, eu como advogado, estou trabalhando intensamente com a renegociação, mas dentro dessa perspectiva que eu estou colocando. Então, não sei se eu consegui dar um grande panorama aí do que é o dever de renegociação e como ele deve se manifestar. Mas aí deixa eu fazer uma indagação a partir disso que você falou, mas você visualiza alguma diferença de intensidade desse dever de negociação quando a gente analisa essa questão desse fato superveniente no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil? Porque eles partem de teorias diferentes. É uma coisa que até que a gente não pode confundir, né? Porque o Código Civil ele trabalha com a teoria da imprevisão e o Código do Consumidor ele trabalha com a teoria da base objetiva do contrato, né? Então, são teorias diferentes, até por terem requisitos diferentes para a sua aplicação. Eu acredito até que a revisão no Código de Defesa do Consumidor ela se mostra até muito mais simples, né? Tanto é que, sim, tanto é que no Código Civil, quando a gente... a teoria da previsão que está lá no artigo 478, ele tem um gatilho super interessante, 479, que ela chama um pouco a atenção. O 479 ele fala que a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. E aí, isso não é bem uma... E aí é uma coisa até que às vezes eu acho que o Código Civil ele não andou tão bem, num certo aspecto, porque de uma certa forma ele está dando ao réu, né, a possibilidade de manutenção do contrato, talvez até de forma unilateral, se ele se comprometer essa modificação das cláusulas. E isso lembra muito a parte do Código Civil que fala de quando a gente está falando até na formação do contrato, né, de proposta e aceitação. E hoje, quando a gente está falando de negociação e até especialmente de renegociação, esses contratos, atualmente, eles não se adaptam tão bem. O professor Anderson Schneider até falou isso em relação a não se adequar a esse código binário proposta e aceitação. Porque hoje as relações elas são mais complexas, elas são mais multifacetadas, né? Então, tipo, o Código Civil ele até parecia até um pouco em descompasso, de uma certa forma. Por isso até que eu pergunto, você acha que existe alguma diferença de intensidade nesse dever de negociação quando a gente fala de Código Civil e Código de Defesa do Consumidor? Não, vamos por partes, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Por quê? Veja, aí é muito importante. Travou de novo, mas vou falando aí. Travou? O áudio está vendo, só a imagem que parou. Então, bom, se parar o áudio, você fala aí. Eu vou... Tá bom. Parou o áudio. Voltou. Parou o áudio. Parei de olho. Olha que cena bonita lá, ó, com o olho fechando, reflexiva lá. Ó. Não, para mim você está de olho aberto, assim, olhando para cima. Parado. Olha só que interessante isso. Isso está ligado a uma análise, por isso que eu fiz. Acho que é melhor sair de novo. Deixa eu sair de novo aqui que eu volto. Tá bom, tá bom. Opinião é a questão. Vamos ver se volta aqui. Senão se eu já saio direto, se travar. Tá bom? Tá bom. Então, olha como é que é importante lá o 422. Porque aquela ideia de transparência, aquela ideia de manutenção do contrato, tudo que a gente falou do 422, ele parte de uma ideia de paridade. O 422, ele parte de uma ideia efetivamente de paridade. Ou seja, agora, quando uma pessoa tem um contrato de consumo, quando você tem, e aí isso é muito importante, e aí, cara, olha que massa que eu acho que é uma nova visão também do direito material. Isso, hoje no processo a gente também vê isso. Eu não tenho que observar só o conteúdo. Olha, isso é importante pra caramba, tá? Eu não tenho que observar também só o conteúdo do contrato. Mas eu tenho que observar as condições daquela determinada pessoa. Porque eu posso ter, a priori, relações de consumo, eu posso ter, a priori, relações de consumo com intensidades de hipossuficiência. Você concorda comigo? Com certeza. Então, a revisão, ela
olha como é que isso é top. A revisão, toda a renegociação, ela vai levar em conta não só o próprio conteúdo, só o próprio conteúdo da operação. Tá travando. É, o professor, com certeza ele está voltando. Isso aí não será um problema. Deixa eu só ativar aqui de novo. Só para quem está escutando, de repente, talvez não entendeu a premissa da pergunta que eu fiz para ele. Voltou já. Tá voltando rápido. É o dever de renegociação, rapaz. Tem que ter, tem que ir indo. Bom, então, voltando para aquela questão que eu falei. Então, o que eu acho que é interessante? Você tem que observar não apenas o conteúdo, mas os polos de hipossuficiência. Olha que interessante. Esse caso que eu falei lá da senhora, é uma relação de consumo? Não. Não. Mas, em tese, numa relação paritária que não é relação de consumo, isso vai ser levado em conta ou não deve ser levado em conta? Você até afirmou que estão em pessoas idosas, então a gente pode falar até de uma espécie de vulnerabilidade, né? Então, e veja, e aí como é que é interessante? Aí uma coisa que é legal, cara, olha como é que isso... Cara, porque isso é um assunto assim, muito mais complexo, porque a gente está vivendo essa experiência agora para pensar no futuro. O que eu acho que vai acontecer com isso? O dever de renegociação, ele vai começar a criar as pessoas, não é só falar, não, nós vamos negociar essa obrigação de negociar a mediação, a conciliação, nós vamos começar a pensar em cláusulas móveis se houver uma necessidade de revisar o contrato. Mais ainda, olha que top que eu vou falar, hein, Hélio. Quando as pessoas forem fazer o contrato, por exemplo, eu coloquei isso no parecer, na parte separada. O que é importante para essa... Não é só dizer o que o imóvel, o que o objeto da locação, qual a função do imóvel. Olha como é que é interessante. Veja, para esse casal lá, seria que não seria importante, por uma questão de transparência e boa-fé, eles, de uma forma expressa, também dizerem o seguinte: olha, nós somos idosos. É fundamental que esse aluguel seja pago, ou seja, porque isso cria uma perspectiva de transparência para que também, veja, olha o que pode acontecer vendo o lado da empresa. Ela ser surpreendida, ela imaginando que ela está fazendo um contrato paritário, porque um imóvel lá vamos lá, dos seus 400 metros quadrados, numa avenida, tal, um imóvel de um valor, falar, poxa, isso aqui é um negócio como outro qualquer. E ela também, por outro lado, se vê surpresada com uma situação num contrato paritário em que há uma identificação de alguém que está numa situação de vulnerabilidade. Então, cara, eu acho que essa realidade aqui, ela mostra um tema todo diferente. E por isso eu quero chamar a atenção aqui, porque aqui, tem muita gente aqui do Espírito Santo assistindo, o que o nosso Tribunal de Justiça fez, que eu achei muito legal. E eu não tenho visto os advogados utilizando. Eu não sei se a Defensoria está se valendo disso, tá, Hélio? Primeiro saiu aquela portaria 01, né, 2020, do NUPEMEC, que abriu, por meio digital, a possibilidade de autocomposição, ou seja, está aberta geral, perfeito? Está bem aberta. Agora, o que eu gostei, e eu queria chamar a atenção, eu vou deixar lá no canal, já está lá, né, nas versões jurídicas, foi o ato normativo 22, 20, de 25 de junho de 2020. Nós conversamos até sobre ele no NEAP. Você lembra daquela nossa reunião? Lembra? Veja que e ele trata, olha como é que é interessante, o Tribunal de Justiça, então, ele está colocando toda a estrutura do NUPEMEC para que conflitos envolvendo situações paritárias e que, a priori, estariam fora dos juizados especiais, ou seja, fora dessa pegada de conciliação, tenham espaço para que possam o quê? Que as partes possam debater um espaço utilizando estrutura, utilizando os mediadores, os conciliadores. E o artigo 1º me chama muita atenção, que fala, olha, instituir projeto especial de recuperação empresarial, Covid, tal, com vistas à realização de negociação
conciliação e mediação em disputas empresariais relacionadas aos impactos causados pela pandemia. Veja que aqui é uma ideia, e aí se fazendo o lado crítico, aqui não tem uma ideia de dever de renegociação propriamente dita, é muito mais moldada, uma ideia de mediação e tal, poderia, mas assim, é um avanço. E um ponto que eu acho muito interessante é que é o artigo 5º, que fala, para você solicitar isso, né, a parte interessada formulará requerimento por e-mail que conterá pedido e causa de pedir, essa palavra eu achei estranha, né? Uso causa de pedir, né? Relacionado às consequências da pandemia. Olha que bacana. O que isso tem a ver com o dever de renegociação? Não é simplesmente, olha, aconteceu a pandemia, eu quero negociar. O que a parte ela vai ter que trazer? O pedido que ela quer, e entre aspas, não é a causa de pedir, mas o fundamento, aquilo que justifica o quê? A sua renegociação. Então, isso para mim é muito interessante, é extremamente interessante, porque demonstra uma outra perspectiva. E olha, isso que a gente está conversando, relação de consumo, isso tudo muda numa perspectiva totalmente diferente. Veja, e isso é interessante, por exemplo, dentro do shopping, dentro do próprio shopping, os lojistas, por exemplo, você tem um contrato, né, um contrato de shopping, um contrato de locação, atípico, enfim, está tudo isso lá. Mas a posição de cada um do shopping é diferente. Por exemplo, você pode ter empresa lá que só pode funcionar dentro de shopping. Como é que essa vai ser uma empresa que vai funcionar, por exemplo, uma outra lá que o restaurante, que está funcionando como delivery, o shopping liberou dele trabalhar como delivery. Só que você tem um shopping em outro lugar que não permitiu que o cara utilize as instalações para fazer o delivery. Você tem um shopping que criou um pit stop institucionalizado. Você tem um shopping lá que botou um cinema. O cara vai lá no cinema e pode... Então, cara, é um processo que a gente não está acostumado com isso. Então, assim, eu acho que é importante observar, não tenho dúvida. Eu acho que talvez a minha resposta não vai te agradar muito. Eu acho que a relação de consumo é mais um elemento. Ela é mais um elemento na renegociação. Mas ela, em muitos casos, ela pode não ser o elemento capital. É um elemento de extrema importância, mas nem sempre vai ser o elemento X. Eu acho que, olha que eu vou falar aqui agora, fazendo a brincadeira, o jump of the cat. A relação de consumo é um dos fundamentos para a minha renegociação. E ela vai me colocar numa posição talvez uma posição melhor e tal. Mas eu não posso utilizar disso para colocar o consumidor numa posição de que, olha, igual, por exemplo, imóvel, promessa de compra e venda. O sujeito fala, não, olha, relação de consumo, concorda comigo? Incorporação imobiliária, há dúvida disso? Não. A priori, ainda mais o cara está comprando o imóvel para ir morar. Ele quer mudar para morar. Só que, por exemplo, ele mora no imóvel dele que é próprio. E a atividade dele não foi afetada pela Covid. Aí ele chega e fala, não, aqui eu tenho uma relação de consumo e eu quero agora, a partir de agora, pagar metade do valor e jogar o restante para o saldo devedor. Só o fato de ser uma relação de consumo permite isso? Veja, olha que questão. Aí, porque se você, para quem é radical com a relação de consumo, vai dizer que sim. Mas a pergunta, o dever de renegociação, no sentido amplo, ele envolve ou não envolve transparência e boa-fé? Envolve transparência e boa-fé. Então, eu não posso retirar isso também das relações de consumo. Então, para mim, são situações, veja, eu não posso transportar essas ferramentas que nós tínhamos de revisão contratual para o dever de renegociar. Tanto é para mim, olha o que eu vou falar aqui agora, que eu vou quebrar um pouco isso. O artigo 479, se você for pensar bem, você colocou, ele é uma ferramenta residual. Por quê? Porque ele parte da premissa que você já teve que fazer a resposta. Se você está fazendo a resposta, você não tem uma fase pré-processual de renegociar. Ele é a última cartada,
que é interessante porque ele permite um contrapedido, porque, olha só, há uma perspectiva equivocada de imaginar que o réu não quer renegociar. Quando você pode ter uma hipótese em que o autor ele fala, olha, eu quero a revisão no contrato dessa forma. E não aceita. Olha como é que isso é interessante. Então, ele não está renegociando, ele está impondo uma negociação. O 479, na verdade, ele só tem uma lógica porque ele neutraliza isso. Porque ele permite que o réu, né? Ele fala assim, olha, eu tenho uma outra proposta. E aí, sobre isso, olha como é que é interessante. O juiz ele vai analisar, não é, olha como é que isso é interessante, não é propostas de negociação. O juiz não analisa no 479 isso, esse é um equívoco da doutrina. O juiz analisa qual que é a melhor proposta de revisão. Se é a proposta, aliás, o juiz pode examinar 3 situações. Ele pode examinar a primeira situação. Olha, o autor, ele quer a resolução do contrato. E na forma que está lá, a resolução é a melhor situação. Mas o autor acumulou resolução com revisão, que é perfeitamente possível. Não, eu afasto a resolução porque a revisão aqui é a melhor situação. Mas ele pode partir para uma terceira premissa, que é o que? O contrapedido do réu. O terceiro pedido, o pedido do réu, que me parece que eu vou afastar a resolução, que não é hipótese, vou afastar esse pedido de revisão aqui do autor para julgar procedente o contrapedido do réu, que é um pedido de revisão. Então, isso não tem a ver com renegociação propriamente dita. Isso está muito mais na minha concepção. Você quer ver onde que, para mim, eu vejo a renegociação de forma mais clara? Agora é a faixa preta. Dentro do Código de Processo Civil, no artigo 334. E quer que eu prove para você por que eu acho... Cadê o código? Está aqui. Por que eu acho que o 334, de certa maneira, ele trabalha com a ideia da renegociação como dever? Porque o não comparecimento, ele gera uma multa. Para atentatória à dignidade da justiça. Mas veja, e não é propriamente... Aí, na minha concepção, não é uma multa de ato. Ela foi colocada equivocada. É uma multa que está dizendo o seguinte, olha, você não está... Um acordo, você está obrigado a comparecer ao procedimento. Exatamente, você não está colaborando nessa pré-fase. E uma beleza que tem esse dispositivo... Não, pode terminar então. Isso é legal porque isso tem a ver lá com a mediação, que aí você fazendo uma jogada com a mediação, que na mediação, o que o cara que ele aderiu lá à mediação? Ele tem que comparecer. E eu posso colocar que se ele não comparecer, você tem uma multa. Esse caso 334 ele é muito legal porque eu não preciso ter aderido à mediação ou à conciliação. Porque já está íncito a minha ideia de falar, olha, só vamos mover a máquina aqui para dar uma decisão heterocompositiva se vocês não renegociarem. É porque isso até que eu ia ressaltar. Às vezes as pessoas não percebem, né, a importância que teve do Código de Processo Civil de tirar essa fase de autocomposição de momento posterior, né, à contestação e trazer ela para frente. Porque o objetivo exatamente é que não tem esse choque, né, que acontece, essa contraposição de petição inicial com contestação para depois sentar para negociar, depois de já ter tido uma escalada do conflito. O objetivo agora é o contrário. Você pode pegar, a preocupação, primeiro vocês vão negociar, depois, se for o caso, você se contrapõe. E isso aí, né, detalhe curioso que foi a partir dessa ideia até que o doutor acabou me sugerindo, e a gente acabou desenvolvendo aquela ideia da ação autônoma de autocomposição, foi que, na verdade, é um dever instrumental que você acaba impondo a outra parte, se você quiser a submissão a esse procedimento. Porque você pode, inclusive, simplesmente desistir da ação posteriormente. O único objeto da ação, né, ao longo de todo o processo pode ser simplesmente a autocomposição, né? Não, isso é muito massa. Isso é muito massa, porque aí eu vi que a Michelle estava aí, não sei se ela está aí agora, né, por causa dos comentários, eu posso até dar uma olhada aqui. Isso é muito massa, porque, olha só como é que é legal, o 334, agora é faixa preta, hein? Ele não é uma superfície só para renegociação.
Porque eu tenho hipótese em que eu não tenho renegociação propriamente dita. Vou dar um exemplo. Um acidente de veículo. Não está renegociando nada. É puramente. Olha que tópico que eu vou falar aqui agora. E isso é legal compreender que o 696, quando você tem aquela que seria a ação de, a audiência de autocomposição do direito de família, essa audiência lá é uma audiência muito mais próxima da renegociação, porque ela é uma ideia que já existe um vínculo anterior e que você quer aproximar as pessoas. Então, olha como é que é legal. O 334, ele trabalha de forma conjunta com situações sem vínculo anterior e com vínculo anterior. E aí é o que eu vou falar que é top. Isso aqui nós nem estudamos lá na aula. Isso aqui é o desenvolvimento que a gente vai tendo. Você já pensar para a sua segunda edição. Eu posso pegar uma audiência do 334 e importar a técnica do 696, ou seja, repartir em quantas audiências for necessária, ouvir um especialista, fazer até prova. Quando eu estiver diante de vínculos que vão... Execução do contrato, olha só, 422, eu preciso manter o contrato, é o vínculo, só que eu preciso de outros elementos. E a audiência do 334, pelo seu desenho simplista, ela não é apta para isso. Então, eu faço uma permuta de técnica. Porque o 334, olha que bacana, ela é uma técnica geral. É uma técnica geral da autocomposição. Só que eu tenho uma técnica especial, que está lá no 696, mais refinada, que ela é específica para quê? Situações de vínculo anterior. E aí, por isso que ela se desenha de uma forma. Então, eu posso ter transportes de técnicas. Olha como é que é interessante. E aí, eu volto a dizer, na minha concepção, a audiência do 696, a estrutura do 696, ela é muito mais adequada do que a do 334. Muito embora, eu conjugando as duas, eu vejo o dever de renegociação na multa do 334. Cara, então isso assim, é um mundo para a gente trabalhar. Então, aí o que a gente fala, né? Utilizando aí sempre eu falo, acho que eles foram muito felizes, o professor Simão e o professor Tartucci, mas especialmente o professor Simão, de fixar isso em realidade. O que a gente viveu antes da pandemia é a realidade A. Agora a gente vivendo a realidade B, e quando acabar a pandemia, se um dia acabar, a gente estiver vivo, realidade C. Essa análise, cara, que a gente está tendo da renegociação, está permitindo compreender muito melhor as técnicas do 334 e do 69. E aí, cara, olha que mais massa que eu vou te dizer. A renegociação no direito estrangeiro funciona como uma fase pré-processual. No nosso sistema, ela foi introduzida como uma fase liminar processual. Ou seja, é uma fase, na verdade, liminar. E como você muito bem colocou, a partir dessa ideia de uma fase liminar, é perfeitamente possível, dentro do sistema do artigo 3º, admitir a ação autônoma de renegociação, de autocomposição. E velho, por isso que assim, essa portaria, esse ato normativo aqui, 2220, de 25 de junho de 2020, ele parece que a pessoa que está aqui, ele assistiu nossas aulas, ele leu já seu trabalho. Porque quando fala aqui, olha só, olha que legal isso aqui, a petição inicial, essa petição inicial aqui do artigo 5º é a petição inicial da ação autônoma de prova. É a petição inicial da ação autônoma de autocomposição. Porque a petição inicial autônoma de prova, ela não é a mesma da petição inicial da jurisdição do pedido de heterocomposição. Obviamente, também, a petição inicial da ação autônoma de autocomposição não pode ser igual. Então, de forma embrionária, cara, é muito legal quem está assistindo aqui, cara, vocês não podem deixar de ler esse ato normativo conjunto. Ele padece de algumas atecnias, mas ele tá... E aqui, cara, pensando na Defensoria Pública, vocês têm um elemento aí, vocês têm um material aqui, o Estado propiciou, conjugando a portaria 01/2020 do NUPEMEC e esse ato normativo aqui, fazendo a troca, ou seja, pegando esses dois diplomas, né, de dois atos administrativos e conjugando, poxa, a gente tem um sistema aqui que pode permitir o acesso a ações, né,
a verdadeiras ações autônomas de autocomposição com esses elementos aqui. Então, eu acho que isso é legal. Então, eu não quis te antecipar isso quando você falou, eu estava doido para falar isso. Porque aquilo que a gente trabalhou no mestrado, pois você brilhantemente defendeu no seu trabalho, e aqui eu coloquei isso no prefácio, esse era um ponto, seu trabalho tem vários pontos em que não é um trabalho de mestrado, poderia ser um trabalho de doutoramento, porque traz questões inéditas. Esse ponto é um, cara. E eu fico vendo as pessoas lendo esses atos aqui, não dando a importância. Eu vou dizer mais. Eu acho que quem mesmo construiu não se deu conta da importância disso. Mas eu não posso deixar de fazer essa referência e dar os parabéns ao Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo, que a gente critica, os pontos que tem que criticar. Tal como todos os outros tribunais, investiu muito mal no 334. Foi uma opção errada que a gente está sofrendo agora. Se a gente tivesse um judiciário que investiu no 334, poxa, estaria muito mais fácil agora. O 334, é que eu vou falar uma coisa meio doida, é o nosso hospital de campanha, irmão. É aquilo que não precisa levar para o pronto-socorro. Boa analogia. O pronto-socorro, cara, vai ficar lotado, porque a gente não tem um local para poder levar o sujeito. Se o sintoma é leve, eu posso tentar curar aqui, cadê o meu hospital de campanha? E o hospital de campanha, cara, os caras estão tentando fazer com isso aqui, ó. Mas a nossa estrutura não está boa. E é um dos problemas, por exemplo, que eu vou falar, não é para o Estado do Espírito Santo, de um modo geral, salvo raros estados, mas não temos hoje quantidade nem qualidade entre conciliadores e mediadores. Me sinto muito à vontade de falar isso, que pela ESA a gente trabalhou muito, fez convênio com o tribunal, mas hoje a gente não tem. É muito pouco um número de pessoas hoje com qualificação e que tenham condições. Veja, um conflito de empresas hoje, cara, com base na Covid, sinceramente, será que nós temos aí 30 mediadores, 30 conciliadores para poder trabalhar, serem facilitadores em conflitos envolvendo contratos empresariais que foram afetados com a Covid? Então, eu acho que isso aqui, para a realidade C, Hélio, para a realidade C, eu acho que é muito importante. E eu vou fazer aqui, eu acho que, não sei como é que está o nosso tempo aqui, eu acho que já está indo. Vou fazer um desafio para você escrever sobre isso, tá? Então, agradeço aí para o Instagram não comer a gente aqui, ó. Agradeço a oportunidade, acho que foi massa ter falado sobre isso. Valeu, parabéns aí para a Defensoria pelo trabalho aí também, tá? Pela escola. E amanhã todo mundo, direito e vinho, hein? Processo estrutural e Cabernet Franc. Professor, mas eu queria agradecer. Eu acho que a gente poderia, né, passar aqui bastante tempo discutindo vários outros pontos, que esse tema é riquíssimo, né? Mas, infelizmente, o Instagram vai cair a qualquer momento. Então, eu queria só encerrar agradecendo em meu nome, em nome da escola, e falar que foi uma satisfação, mais uma vez, poder contar com a sua presença aqui. Está sempre com reflexões tão relevantes para a gente. Ó, a contagem já começou lá, 20 segundos. Vai cortar. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, tá? E quero deixar claro que outras oportunidades